Então é isso, eu vou falar sobre essa pessoa aqui, Hedy Lamarr. Basicamente, Hedy Lamarr nasceu em nasceu em Viena, na Austrália, em 1911, dia 9 de novembro. Ela teve uma infância normal, entre várias aspas. Teve uma infância normal por conta do pai. Sempre foi envolvida com coisas da mecânica. E aos 11 anos, 12, influenciada por sua mãe, ela começou a fazer alguns testes para cinema, para teatros. E ela até ganhou um concurso em Viena de, se eu não me engano, ganhou um concurso de beleza, isso. E aí, depois que o pai dela morreu em mais ou menos 1935, por aí, ela fugiu da Austrália para os Estados Unidos com a mãe. E lá ela começou em Hollywood. Ela estreou vários filmes. E enquanto ela fazia uma peça, tinha vários homens que queriam ficar com ela, obviamente, porque ela era bonita, padrãozinha da época, e rica, porque ela trabalhava em Hollywood. Aí muitas pessoas queriam ficar com ela. E uma dessas pessoas que não desistia dela era o Friedrich Mendeley, que ele deu um jeito de invadir o camarim dela, deu uma flor pra ela, ela decidiu se casar com ele. Ele convenceu ela de que ela deveria se tornar católica. Ela se tornou católica e casou com ele. Por volta de 1940, ela terminou com ele porque ela não conseguia ser uma atriz, que ele era muito possessivo, ele não deixava ela sair de casa. E ele era um cara que fazia armas e munição. E ele vendia essas armas e munição para Adolf Hitler e para os italianos, mesmo o pai dele sendo judeu. Depois que ela terminou com ele, se divorciou dele, ela ainda casou mais 6 vezes. Essa menina aqui é doida. Ela se casou com esse cara aí, com Jane Markey, John Loder, Anthony Loder. Ela casou com 2 pessoas da mesma família. Ted Stauffer, Hord Lee, Lewis de Bonis. Depois que ela continuou sua carreira, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto ela estava brincando com um cara que ele tocava piano e ela cantava, ela teve uma ideia brilhante que serviu para a Segunda Guerra, para os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra, que foi um mecanismo um sistema que serviu de base para os telefones de hoje em dia. E esse sistema hoje em dia é chamado de Wi-Fi e Bluetooth. Ok, mas e como surgiu a inspiração para que ela criasse essa base para a criação do Wi-Fi e do Bluetooth? Basicamente, junto com o compositor e também inventor George Antheus, eles criaram um aparelho que era basicamente interferência em rádio para despistar os radares nazistas. Foi basicamente isso que eles criaram. A inspiração veio de um momento que eles estavam fazendo dueto no piano e perceberam que começaram a conversar entre si e alterando os controles do instrumento. Ou seja, ela descobriu que se o emissor e o receptor mudassem constantemente de frequência, somente os dois poderiam se comunicar sem intercepção do inimigo. Esse aparelho, criado por Lamarr e por George, de salto de frequência, foi chamado de frequency hopping. Em 1942, a dupla disponibilizou para o Departamento de Guerra dos Estados Unidos esse aparelho, porém eles decidiram não usar porque acharam muito difícil trocar 88 frequências a fim de despistar os radares nazistas. Então o projeto dela ficou na gaveta até 1962, que começou a ser usado nas tropas militares dos Estados Unidos em Cuba. E assim a invenção da atriz permaneceu desconhecida até 1997, quando a Electronic Frontier Foundation premiou Hedy Lamarr por sua contribuição. Porém, os Estados Unidos em si não deu nenhuma contribuição, além de uma menção honrosa. O governo disse para ela que deu para ela uma menção honrosa por abrir novos caminhos na fronteira da tecnologia.
E isso então que ela criou se tornou a base de tudo que a gente tem hoje, como o Bluetooth, o Wi-Fi. Ela é conhecida às vezes como a mãe do telefone celular. E essa foi Hedy Lamarr, uma das inventoras mais incríveis da ciência.